como preparar o seu equipamento para soldar no processo MIG-MAG. Vamos então iniciar instalando o nosso arame no compartimento interno do equipamento. Vale lembrar que a nossa Strike suporta arame até 5 kg. Usaremos o arame 0,8, rolo 5 kg, aço carbono. Vamos soldar no processo MIG-MAG ferro. Vamos remover a porca, aqui no caso é rosca esquerda. Ok? Rolo de arame. Ali. Lá no eixo carretel nós temos um pino que tem que coincidir com essa furação para fazer valer o nosso freio aqui. Ok, encaixadinho lá. Olha lá, tudo certo. Levantamos aqui. Passou pelo primeiro tubo guia, entrou no segundo tubo guia. Tá? Agora o arame está saindo lá na frente no Euroconnector. Vamos baixar. Agora já não tem mais perigo de o arame desenrolar. E fixamos o braço, posicionamos o braço. Aqui está instaladinho o nosso arame. Aqui nós temos um ajuste para deixar esse rolo mais pesadinho ou mais folgado. Se eu apertar demais, na hora que eu parar de soldar, o arame vai ficar assim, ó, semelhante a uma corda de violão. Isso quer dizer que eu estou com muito aperto aqui. Se na hora que eu parar de soldar o arame ficar com uma barriga aqui, ficar curvado, é porque aqui está muito frouxo. Então eu tenho que deixar um ajuste aqui para não ficar nem muito pressionado e nem muito folgado. Qual a função? Eu estou soldando e o rolo está desenrolando. Na hora que eu paro de soldar, o rolo tem que parar logo a seguir. Ele não pode seguir no embalo, porque senão ele pode escapar aqui e virar uma maçaroca, ok? Devidamente instalado. Agora já podemos instalar a tocha. Aqui no Euroconnector, na ponta da tocha, nós temos o lugar onde vai passar o arame, aqui vai passar o gás, e aqui esses dois contatos aqui são responsáveis lá pelo contato do gatilho, ok? Não tem como colocar errado, numa posição errada, e essa fixação é feita manualmente, Não é necessário o uso de nenhuma ferramenta. Vamos lá, vamos girar até encaixar lá. Ó, já encaixou. Agora nós vamos dar um pequeno aperto aqui. Tocha devidamente instalada. Agora vamos para o grampo-obra. Esse vai ser conectado lá na peça ou na bancada. Uma regra bacana é que quanto mais perto o grampo-obra da peça ou do ponto de solda, melhor. E agora na outra ponta aqui, o conector de engate rápido, que vai ser conectado no negativo. Ok, um bom contato. Vamos então inserir o arame na tocha, Utilizaremos o avanço do arame aqui no painel. Ligando o equipamento. Antes de inserir o arame na tocha, vamos remover o bocal e também vamos remover o bico de contato. Ok? Então vamos lá, inserindo o arame, avançando o arame,
Tá aí ele já. Passou um pouquinho? Sem problema. Ó, vamos rebobinar. Ok? Fechamos a nossa alavanca aqui. Colocamos novamente o bico de contato. Importante lembrar, o arame é 0,8, o bico de contato também é 0,8. Ok? Um pequeno aperto, diga-se de passagem, né? É um bico de contato elétrico. Então ele tem que ter um certo aperto para ter um bom contato elétrico. Vamos agora no bocal. Ok? Vamos então ajustar a pressão das roldanas. No caso, apertando esse volante, nós teremos mais pressão de uma roldana sobre a outra ou menos. Então vamos lá. De que forma que se ajusta essa pressão das roldanas? Vamos deixar bem frouxo, baixa pressão, e vou deixar o arame um pouquinho para fora aqui. Ok? Em torno de 5 centímetros. E eu vou segurar o arame. Ó, segurei o arame e apertei o gatilho. Estou conseguindo segurar o arame. A roldana está patinando e o arame está parado. Então, isso quer dizer que está faltando pressão no meu volante. Vamos dar mais uma apertadinha e vamos de novo. Segurei o arame, já está difícil de segurar. Ok? Vamos apertar mais um pouquinho? Vamos lá? Agora eu vou segurar aqui e vou apertar de novo. Ó lá. Não estou mais conseguindo segurar o arame. Está regulado. Abrimos. Rebobinamos. Pressão ajustada corretamente. Vamos agora para o gás, né? O ajuste da vazão em litros por minuto. Este cilindro é um cilindro que tem uma mistura de gases internamente, né? Essa faixa amarela está falando do meu fornecedor, tá? Não tem nada a ver com gás. Essa faixa preta está dizendo que aqui dentro tem oxigênio industrial. Marrom está dizendo que aqui dentro tem argônio. Então eu tenho uma quantidade de argônio e mais uma pequena quantidade de oxigênio. É muito comum usarmos o cilindro de argônio com uma faixa prata. E aí, quando o cilindro apresenta essa cor prata, quer dizer que lá dentro tem uma mistura de CO2, argônio, CO2, tá? Neste caso, iremos soldar uma mistura de argônio com oxigênio, ok? Um dado que é de extrema importância comentar é que o cilindro deve estar fixado, amarrado, né? Ah, mas eu não tenho uma corrente. Vamos amarrar com uma corda, né? Não podemos deixar ele solto porque é perigoso se tombar, né? E bater com esse conjunto aqui no chão lá e quebrar o pescocinho, ele acaba disparando, né? Então, é um item importante a ser comentado. Aqui nós temos o nosso regulador e a válvula, né? O registro. Muito bem. Inicialmente, iremos alimentar o nosso sistema. O gás que está aqui dentro vai passar pelo regulador, mangueira, e vai parar lá na máquina. Para abrir o registro, abriremos lentamente para que os ponteiros subam devagar. Isto porque o gás está comprimido aqui, se abrirmos rápido, pode acabar danificando o meu diafragma, né? Vindo rapidamente o gás e ou danificando o meu regulador internamente ou diminuindo a vida dele. Então vamos lá, vamos abrir a nossa válvula aqui. Abrir devagarinho, vamos ver se eu consigo abrir aqui devagarinho. Ó, os ponteiros subiram relativamente lento,
Tá? Muito bem. Agora eu vou fechar de novo. Tá, mas por quê? Para verificar se existe uma vazão de gás, um vazamento, né? Olha só, esse relógio é o manômetro. Ele está marcando o gás que está dentro do cilindro, dentro do regulador e dentro da mangueira. No momento que eu fecho aqui, agora o manômetro está marcando apenas o gás que está dentro do meu regulador e dentro da mangueira. Tá, mas ele não está marcando o gás de dentro do cilindro? Não, porque o cilindro está fechado, está isolado. Aí eu vou observar, se o ponteiro, isso eu vou observar durante alguns segundos, né? Se o ponteiro estiver caindo, quer dizer que eu tenho um vazamento de repente aqui, ou aqui nessa conexão, né? Na mangueira lá na entrada da máquina, né? Na braçadeira lá, que pode estar frouxa, né? Aqui, aparentemente, o ponteiro está paradinho, então isso quer dizer que não temos vazamento. Vamos dar uma abridinha agora depois dessa conversa e vamos ver se o ponteiro se mexe um pouquinho. Aí isso quer dizer que vazou bem pouquinho. Vamos ver? Olha lá, vamos abrir. Não, não mexeu, né? Não dá para perceber. Então quer dizer que nós não temos vazamento. Esse relógio é quantos litros por minuto eu vou usar. No processo Mig-Mag, a regra é a seguinte: bitola do arame, né? A bitola do arame vezes 10, né? Então, se eu estou soldando lá na máquina com arame 0,8, multiplicando por 10 vai dar 8 litros por minuto. Então eu vou agora acionar o gás, né? Vou acionar pelo gatilho aqui. Apertei o gatilho, tá vindo o gás, né? Pouquinho, mas tá vindo. Agora, vazando o gás, eu vou regular no volante. Olha lá, conforme eu vou apertando aqui, girando no sentido horário, o ponteiro vai subindo. Olha lá. Ali já está regulado em 8, de repente 9 litros por minuto. Nós temos duas escalas, do CO2 e do argônio, né? Temos que fazer uma média aqui, porque na realidade aqui dentro nós temos um gás mistura. Mas já está regulado para soldar com arame 0,8, processo Mig-Mag. Vamos soldar aço carbono. Vamos agora para os parâmetros no painel da nossa máquina. Nessa primeira coluna, eu vou selecionar o processo de soldagem. Eu posso selecionar lá no primeiro corte plasma, a máquina está habilitada para cortar no plasma. Ou quem sabe, TIG, agora ela está habilitada para o processo TIG. Aqui ela está habilitada para o processo Mig-Mag e aqui ela está habilitada para o processo eletrodo revestido. Então vamos voltar lá, processo Mig-Mag. Ok, né? Nós vamos soldar nossa peça no processo Mig-Mag. Agora ela vai me fazer algumas perguntas aqui, né? Ela está me perguntando, é 2 toques? É 4 toques? E ela está perguntando o VRD. 2 toques. Se eu selecionar em 2 toques, eu vou apertar o gatilho, soldar e tirar o dedo do gatilho. 2 toques, né? É considerado 2 toques quando eu aperto o gatilho, soldo, quero parar de soldar, eu tiro o dedo do gatilho, né? Algumas situações se chama de 2 passos, né? Acionamento do gatilho em 2 toques ou acionamento do gatilho em 2 passos, né? Muito bem. E o 4 toques? Como funciona? Selecionei 4 toques para o acionamento do meu gatilho da tocha e vou soldar. Então, na hora que eu for começar a soldar, eu vou apertar o gatilho, largar o gatilho e vou soldar. Diga-se de passagem, Mig-Mag é muito aconselhável se soldar puxando e não empurrando, ok? Então vamos lá, 4 toques no acionamento do gatilho. Aperto e largo e vou soldar. Lá no término do meu cordão,
eu quero parar, desligar o arco elétrico, eu aperto e largo novamente. 4 toques no acionamento do gatilho, que também pode ser chamado de 4 passos. Quando que eu uso 4 toques? Daqui a pouco eu vou fazer uma solda longa, né? Então é aconselhável trabalhar em 4 toques, né? Isso facilita a vida do soldador, para não precisar ficar apertando o gatilho. Então vamos lá. Aqui, esse VRD aqui vai me dar a possibilidade de usar o VRD apenas quando eu estiver trabalhando com eletrodo revestido. O que quer dizer o VRD? Valor reduzido de tensão, né? Tensão a vazio. Vou soldar eletrodo revestido e eu quero deixar a tensão a vazio baixa para evitar, de repente, um choque elétrico, né? Então, eu aciono o VRD e a hora que, se porventura eu encostar nos bornes ali, não vou levar choque, né? Vai ser uma tensão extremamente baixa. Vai aumentar a tensão e a corrente na hora da solda. Então, é um item de segurança, tá? É um recurso que oferece segurança ao soldador. E quando que eu não uso o VRD? Daqui a pouco o soldador já tem prática, né? Já entende bastante do assunto e ele diz, não, pode deixar o VRD desligado porque eu vou soldar eletrodo e não tem perigo de eu levar choque, né? Eu já tenho bastante conhecimento, né? Trabalho há muitos anos. Aí, mas por que o senhor resolveu não trabalhar com o VRD acionado? Porque o VRD, como ele baixa a corrente, a tensão, né? A voltagem, ele pode dificultar um pouquinho na hora de abrir o arco no processo eletrodo revestido. Então, VRD só vale para o processo eletrodo revestido. Então vamos lá, deixamos em 2 toques. Agora vamos na outra coluna, que é uma outra pergunta, né? Ali eu tenho, ela está me perguntando se eu vou soldar com arame 0,8, 0,9 ou com arame 1 milímetro. 0,8, 0,9, 1 milímetro. Já instalamos na máquina o arame bitola 0,8 milímetros. Então vamos deixar na primeira alternativa. Vamos para a próxima pergunta que a máquina está me fazendo. E aí depois que eu responder essas perguntas, ela vai se ajustar. Vamos lá. Ela está me perguntando, vai soldar com CO2 puro? Vai soldar com argônio puro? Ou, no caso aqui, a outra alternativa vem a ser arame tubular autoprotegido. O arame que se solda sem gás, núcleo fluxado. Nós vamos deixar na primeira alternativa ou, quem sabe, na segunda alternativa. Mas quando que eu deixo na primeira e quando que eu deixo na segunda? Isso é relativo ao gás que estamos usando. Se estamos usando argônio puro, é uma alternativa. Se estamos usando gás CO2 puro, é no outro LED ali. Mas quando estamos usando mistura extremamente baixa, é muito argônio e bem pouquinho CO2 ou bem pouquinho O2, vamos soldar em argônio. Não, mas a minha mistura tem bastante CO2. Daqui a pouco a máquina vai pedir, né, ou a situação vai pedir CO2, porque a minha mistura de argônio com CO2 é rica em CO2. Tem bastante CO2 na minha mistura. Então, nós temos que achar ali aonde que vai bem, né? Qual a configuração que se encaixa melhor na situação. Aqui nós vamos soldar, como nós estamos soldando argônio com apenas 2% de O2, nós vamos optar pelo argônio, né? Vamos deixar na posição argônio. Lá mais adiante nós temos, lá em cima, gás. Nesse botão aqui nós vamos acionar e vai sair gás na ponta da tocha. Mas por quê? Apenas para conferir a vazão do gás em litros por minuto. Como nós já falamos, aqui nessa situação, vamos soldar com 8 litros por minuto. Eu posso, de repente, botar um fluxômetro aqui e apertar o gatilho ali, vai ficar saindo gás, vem gás e não vem arame. E aí eu regulo, né? Ou eu confiro, regular é lá no regulador. Eu confiro a minha vazão em litros por minuto. Então, esse primeiro botão é para conferir a vazão do gás de proteção. O segundo botão é para inserir o arame na tocha, né? Eu vou
acabou o meu arame, vou botar um novo rolo ali, né? Então, para avançar o arame, eu aperto naquele botãozinho e o arame é inserido na tocha. A máquina já está regulada, né? Ela já me fez algumas perguntas, né? Diga-se de passagem, é uma máquina sinérgica, é uma máquina inteligente. Ela te pergunta, tu responde, né? Perguntas de fácil resposta e ela se ajusta. Então vamos lá, olha só. Já selecionei, já informei para ela que eu vou soldar MIG-MAG, 2 toques, o arame é 0,8 e o gás é argônio. Agora ela já se ajustou. Agora nesse display eu vou ajustar, juntamente com esse potenciômetro, a energia de solda. Eu quero a máquina mais forte ou mais fraca? Então vamos lá, 120, não, mas eu quero soldar uma chapa mais fina. Então eu vou diminuir a energia, 110, ou quem sabe, 90. Ou a chapa é mais fina ainda, daqui a pouco 60 amperes, né? É possível soldar uma chapa bem fina com a nossa Strike. Basta ajustar agora a energia, o resto já está tudo ajustado. Agora então faremos uma solda nesta chapa, apenas ela. Nós vamos fazer 3 cordões. Seguindo os parâmetros que a máquina resolveu. Ok? Vamos lá, ó. Aqui neste ajuste da tensão, no ajuste fino da tensão, está no 0. Isso quer dizer que é o ajuste da máquina. Ah, mas eu quero aumentar um pouquinho a tensão. Ela permite. Eu mexo só na tensão. Diminuo um pouquinho a tensão. A gente sempre deve lembrar que a energia é a união da corrente e da tensão. Quando eu chego nesse equilíbrio, eu tenho uma determinada estabilidade de arco, consegui equilibrar, a solda está ficando muito boa. Agora, se eu fizer isso, eu aumento a energia, se eu fizer isso, eu baixo a energia. Máquina mais forte, máquina mais fraca. Chapa fina, chapa grossa. E onde é que eu ajusto os dois ao mesmo tempo? Nesse potenciômetro. E se eu quiser, né, eu estou interessado em mexer só na tensão, eu posso aumentar a tensão ou diminuir a tensão e não mexer no resto. Só vou fazer um ajuste fino na voltagem. Se eu aumentar a tensão, é a mesma coisa que eu baixar a corrente, a amperagem, né, ou o arame. Se eu diminuir a tensão, né, aqui é o que a máquina estipulou, mas eu fui lá e mexi e diminuí a tensão. Então é a mesma coisa que eu aumentar a corrente. Então agora aqui vai sobrar arame, que tem muito arame. E agora aqui tem pouco arame. E aqui está 0 a 0, está ajustado. Então nós vamos fazer 3 cordões. Um aqui, no caso faltando arame, e um aqui, no caso com muito arame. Aqui nós vamos aumentar no máximo, vamos aumentar 5 volts. E aqui nós vamos aumentar apenas 4 volts. Não é aconselhável aumentar 5, porque daí o resultado é extremamente ruim, né? Então vamos lá. Ela está me dizendo que nessa energia, com as respostas que eu dei para ela, ela vai bem em 17,6 volts. Vou fazer o cordão do meio primeiro. Vamos deixar aqui 0 a 0, pelo ajuste dela, né? E aí depois a gente faz de um lado e do outro, com mais tensão e menos tensão. Primeiro aqui no meio. Sai um cordãozinho bacana. Estamos no ajuste da tensão ali, 0 a 0, né? Agora nós vamos fazer um cordão com muita tensão, faltando arame. Muita tensão, ajustei no máximo ali e vamos fazer um cordão aqui logo acima aqui na chapa. Se percebe com muita facilidade que o som não está correto.
sempre se compara o som do processo MIG-MAG quando a máquina está devidamente ajustada, comparado com o som de uma folha de papel sendo rasgada. Então vamos lá. Já fiz um cordão aqui com muita tensão, ou, que é inversamente proporcional, pouco arame. Agora vamos com muito arame, né? Então nós vamos diminuir a voltagem, diminuir a tensão. Não vou diminuir até o 5, vou diminuir apenas até o 4 aqui, que senão fica muito feio o cordão. Vamos lá. Então agora, pouca tensão e arame demais. Tá batendo arame. Pouca tensão. Então o arame tá demais. Se eu baixar o arame, ela vai alinhar e eu vou diminuir a energia. Mais energia, menos energia. Esse é o cordão 0 a 0, o ajuste da máquina. Esse é o cordão com uma tensão excessiva e esse é o cordão com uma tensão bem baixa, né? Abaixo do indicado. Aqui sobrou arame. Ficou muito ruim. Lá até que nem tanto. Vamos então para a nossa peça principal. Né? Estamos aqui soldando. Esses tubos são pesados, né? Seria aconselhável até, em vez de arame 0,8, 1 milímetro. Eu aumento o arame, eu consigo chegar numa amperagem maior. Isto porque a bitola do arame define a energia. Arame 0,6 eu não vou conseguir chegar em 160 amperes, que é o máximo da nossa máquina. Eu preciso trabalhar com arame 1 milímetro. Ou quem sabe o 0,8 eu já chego lá bem próximo. Vamos soldar a nossa peça definitiva. Junta em ângulo. Aqui é 4,75 e esse outro tubo aqui, a parede é 3 milímetros. O que nós vamos fazer? Vamos dar um passe oscilado. Vamos lá e viemos cá. Lá e cá. Lá e cá. Essa chapa aqui é mais grossa, essa parede é mais grossa e essa é mais fina. Então eu vou lá e demoro mais e venho cá, passo aqui mais rapidamente. Vamos imaginar assim, ó. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. Fico menos tempo na chapa mais fina. Vamos para uma dica importante. Soldando no processo MIG-MAG, de repente TIG, eletrodo revestido, logo a seguir devemos fazer um ensaio visual. Percebendo que o cordão, numa solda em ângulo, está muito alto, isto quer dizer, né, que houve uma baixa penetração, né? O cordão ficou muito convexo. Agora, se eu fiz a solda e o cordão ficou muito côncavo, né, muito baixinho, provavelmente exageramos na energia e acabou passando o material para o outro lado. Então, se o cordão ficar muito côncavo ou muito convexo, está errado. O correto é um cordão suavemente côncavo. Aí, certamente, obtemos bons resultados. Um outro item também que devemos comentar em relação à nossa strike é que no processo MIG-MAG ela tem capacidade de penetração de até 4 milímetros. Outra dica bacana, né, é sempre antes de soldar, ensaiar, né? Então vamos lá, ventilação sob demanda. Ela percebeu que não precisava fazer vento, né? Desligou a ventoinha. É a tal da ventilação inteligente. Vamos lá, ensaiar. Eu vou soldar aqui e vamos ensaiar, ver se a minha mão não vai bater em nada, né? Não, está liberado. Eu consigo chegar lá no início, essa peça aqui não vai me atrapalhar? Não, ok, está no limite.
Ok, então agora eu vou soldar, tá? Então vamos lá. Vamos para a solda da nossa peça definitiva. A nossa strike se saiu muito bem, né? Soldamos com arame 08, uma chapa relativamente grossa. Naquela situação tem muito material, se dissipa muito calor. O correto seria trabalhar com arame 1 milímetro, mas ela se saiu muito bem, com uma excelente estabilidade de arco. Se escuta que o som está redondinho, baixa emissão de respingo, não aconteceu mordedura, né? Não aconteceu descontinuidades. Então a nossa strike se saiu muito bem no processo MIG-MAG, soldando aço carbono. Concluímos então a entrega técnica da nossa strike. Ficou alguma dúvida? Deixe nos comentários ou entre em contato com a gente nas redes sociais. Não se esqueça de se inscrever, pois traremos mais vídeos como esse de toda a nossa linha Weld Visio. Um forte abraço!